Raquel de Sá, economista-chefe, né, que fala? Chefe de economia? Então, hoje, gente, olha, hoje eu falo que depende de quem me pergunta, eu tenho um cargo, né, que eu tô transicionando. Mas sim, hoje eu tô ocupando algumas cadeiras, né, numa transição, então eu tô como chefe de economia da Rico, né, e head de conteúdo, e também estrategista de investimentos da XP. Então eu tô representando as duas marcas por um curto período de tempo, mas é isso, a gente segura os pratinhos que der, né? Com certeza, que demais. E assim, a gente consome o seu conteúdo, é muito legal quanto você ajuda as pessoas que não têm uma visão tão profunda do negócio a entender de uma forma mais descomplicada, né? Mas como eu falei para você antes, acho que hoje é um dia da gente explorar algo que você não é tão explorado em outros lugares, né? Que é a parte de como foi chegar onde você está hoje, né? Então, eu até comentei um pouco com o Gabay aqui antes da gente iniciar as gravações, que você lembra que você ficou um tempo fazendo mestrado em economia na Inglaterra. Então, assim, conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória desde o início da carreira. Gente, bom, primeiro de tudo, obrigada pelo convite. Mais uma vez aqui com a Find, né, gravando com vocês. Sempre bom estar na presença de amigos queridos e vendo também o sucesso que vocês têm no negócio de vocês. Então, já começo parabenizando. E achei muito legal também a proposta, né, de falar um pouco de carreira e tal, né, bacana, porque às vezes a gente acha que, como vocês falaram, né, que a carreira das pessoas é bem linear, né, então você deve ter feito isso, isso e isso. E eu costumo brincar que a minha carreira, assim, de linear, ela não tem absolutamente nada. A minha carreira é uma grande bagunça. Por isso o convite, olha só, por isso o convite. A minha carreira é uma grande bagunça e eu costumo dizer que, né, hoje muita gente fala, você tem uma energia meio caótica. Então, eu acho que a minha carreira ela é um reflexo da minha energia meio caótica, né? Bom, eu não vou dar o spoiler e contar toda a minha história, vou deixar espaço para vocês fazerem perguntas. Claro. Mas fazendo um resumo aqui, né? Eu tenho graduação, então já começando por uma coisa que todo mundo, né, que pouca gente sabe, né? Eu tenho graduação em Relações Internacionais, então não sou formada em economia. Então eu tenho graduação em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo. Eu me formei muito cedo, então eu me formei com 21 anos. Eu tinha uma pressa extraordinária pra me formar, não me pergunte por quê. Que aí depois vocês se formam e falam, pô, legal, e aí, né? E agora? E agora? Cadê? E aí eu fui... da parte acadêmica, né? Depois de fazer RI, eu percebi que eu gostava muito de economia. Ninguém tinha me contado que economia era uma ciência humana, então eu nunca nem pensei em fazer economia quando eu tava na graduação, né? Quando eu tava na escola, no caso. Pra muitos é uma ciência exata, né? Exato, eu sempre achei que era uma ciência exata. Eu nunca gostei de matemática, então nem passou pela minha cabeça fazer economia. Nossa, né? é isso. Pra mim, que loucura. exato. E pra mim era assim, economia era a mesma coisa que engenharia. Não tem nada a ver, né? Eu sou engenheiro, eu cogitei, juro pra você. Economia achando que era, vou tratar com números. Com números. As pessoas tentam simplificar, né? Você também fez engenharia e acabou lidando com pessoas. Exato. Quem diria? Zero linear também. Zero linear. A minha mãe sempre falava isso. Raquel, faculdade não é profissão, né? E eu acho que é uma coisa que eu levei pra vida que é muito verdade. Parabéns pra sua mãe. Parabéns pra minha mãe tem bons conselhos, esse foi um deles. Lembro que quando eu tava ali desesperada por o que fazer de graduação, ela falava, Raquel, faz uma coisa que você gosta hoje, que você vai... Na faculdade você vai aprender a escrever, você vai aprender, né, a estudar. Se organizar. Né? É uma vida muito diferente da escola e tal, mas assim, faculdade não é profissão, né? A minha mãe hoje é empresária, né, empreendedora e é formada em história, né, historiadora. Ela vai receber um convite. Então, ela tem uma trajetória bem legal mesmo, bem diferente, bem diferente. Então, eu sou formada em RI, aí depois eu fiz 2 mestrados em economia, né? Eu fiz um mestrado e eu tive o contato com economia na faculdade, gostei bastante. Comecei a trabalhei um tempo e falei assim, não, eu quero mesmo trabalhar com economia, mas eu preciso... Eu lembro que o meu pensamento foi exatamente esse. Eu preciso ter um diploma que as pessoas me levem a sério. Eu não posso falar, eu sei de economia porque eu sei, acredito em mim. Então, eu fui buscar um mestrado. E eu lembro que eu falei, não, eu tenho que fazer um mestrado na melhor faculdade de economia. Porque assim as pessoas nem vão reparar porque eu fiz de graduação. Né? Porque aí elas vão passar por cima. Você tinha essa paranoia mesmo? Porque... Não, eu tinha muito. Mas por causa do RI? Porque assim, eu gostei muito da faculdade, eu aprendi muito. Mas o profissional formado em relações internacionais, as pessoas não sabem direito o que você faz, no Brasil, principalmente. Que faculdade que foi, desculpa? PUC. PUC.
Verdade, E apesar de ser, assim, top... das top 3 melhores de RI do Brasil, as pessoas não sabem direito, as pessoas que não são da área não sabem direito o que você faz. Né? Então, muita gente acha que você está fazendo comércio internacional, que não tem nada a ver, né? Comércio exterior, que não tem absolutamente nada a ver. Ou que você está fazendo... E aí começaram a surgir alguns cursos de, sei lá... marketing com ênfase em relações internacionais. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? E aí, assim, os cursos mais tradicionais de RI, no fundo, a gente estuda ciência política, né? Então, por isso que eu falo no Brasil. Porque fora do Brasil, você ter uma graduação em Political Science é super normal. Principalmente para um analista, né? Muita gente faz isso. Na Inglaterra, nos Estados Unidos. Mas aqui a gente não tem... É muito a graduação... Muito né? Faz sentido. E tem outra coisa, não só curso, quanto o mercado financeiro tem uma tradição de contratar... alunos oriundos de algumas certas faculdades. Né? São cursos e faculdades. Exato. É exatamente isso. É engenharia, administração, malemária, ali, economia, né? E aí, acabou estatística. Estatístico, tem bastante. Tem bastante pedindo, estatístico. Ciência da computação. Ciência da computação. Então, assim, E é engraçado, porque eu não queria trabalhar no mercado financeiro, eu queria trabalhar com. Eu enfiei na minha cabeça, né, que eu queria trabalhar com consultoria. Eu queria ser uma grande... numa consultoria que eu falasse... eu queria falar de cenário. Então, eu lia aquelas cartas, aquelas coisas de cenário, eu amava. Então, eu enfiei na minha cabeça que eu queria trabalhar com análise de risco político e cenário. E aí, eu falei, bom, eu vou estudar numa faculdade que as pessoas levem a sério, né, e que saibam o que eu fiz. E aí, eu fui fazer mestrado em Economia Política Internacional. Né? E aí, enfim, voltei minha carreira também, foi dando voltas e voltas, fui passando por lugares muito diferentes. E aí, depois de muitos anos, eu terminei o mestrado com 24. Muitos anos. Não, depois de muitos anos eu fiz outro, entendeu? Então eu terminei. Foi isso, eu terminei a faculdade com 21, trabalhei um tempo, 1 ano e meio, 2 ali. Aí decidi que queria fazer o mestrado. E falei, bom, então vou fazer em economia, né? Beleza, fiz economia política internacional, voltei. Voltei pro Brasil, tal, trabalhei mais um tempo. Onde que era a faculdade lá de... Eu fiz London School of Economics, que é em Londres. Em Londres mesmo, tá. E aí... 3 anos você ficou lá, é isso? Não, 1 ano. 1 ano. Eu fiquei 1 ano, porque eu me formei com 21, mas eu trabalhei por uns 2 anos numa consultoria. Tá, você já emendou de cara. Entendi, agora sim, entendi. Tá foi um outro conselho da minha mãe, ou de várias outras pessoas ali que também falaram. Eu lembro que na época eu quase fiz uma segunda graduação, aí muita gente falou, não faz graduação, faz mestrado. Foi a melhor decisão, porque não ia ter pé nem cabeça fazer outra graduação. E foi muito bom, porque eu acabei tendo uma... É engraçado, porque hoje, quando eu olho pra trás, parece que eu super combinei tudo, né? Não, eu tenho uma formação super completa. Eu entendo de geopolítica. Hoje, geopolítica tá na moda de novo. Mas super sem querer. Fui atropelando uma coisa na outra. E aí, depois, enfim, aí voltei do mestrado, trabalhei bastante tempo e aí decidi fazer um segundo mestrado, né? Eu fiquei muito tempo procurando um curso, porque eu sentia que eu precisava ter um maior ferramental de economia na parte quantitativa. Eu queria saber fazer cenário, eu queria saber fazer projeção. E como eu estudei economia política internacional, né, por mais que eu fiz, né, uma das melhores faculdades de economia do mundo, eu não estava dentro do departamento de economia, né? Eu fiz o curso, o mestrado de economia política internacional é dentro da faculdade de RI, né? A London School of Economics é uma universidade, né? E aí tem várias faculdades. E aí, o curso que eu fiz, o mestrado que eu fiz, que é IPE, International Political Economy, ele é dentro da faculdade de International Relations e Social Sciences. E aí, fiz lá e falei, não, beleza, aprendi muito, mas eu falei, cara, eu quero eu fazer a conta, né? Eu quero eu fazer a projeção, eu fazer... E aí... Ou seja, você estava bem em ciência humana e queria puxar um pouco para ciência exato. Aí eu falei, não, eu preciso... Falou projeção, ter um pouco mais de previsibilidade, né? Porque eu sabia que se eu fosse trabalhar como economista de alguma... As pessoas esperam isso de você. Eu preciso, né? Não existe nenhuma possibilidade de você trabalhar como economista, seja numa consultoria, numa instituição financeira, tal, sem saber fazer projeção. E aí, eu busquei vários cursos, nada trazia isso. E aí, eu não queria prestar... Para o mestrado de economia no Brasil, você tem que prestar ANPEC, que é uma prova. E aí, a prova... Nunca tinha escutado esse nome. ANPEC? Então, para você fazer o mestrado mesmo lato sensu, eu acho que chama, que é um mestrado que não é um mestrado profissional, né? É um mestrado acadêmico. Você precisa prestar a ANPEC, que é uma prova de economia, basicamente. Que os primeiros colocados...
eles podem... Eles, assim, em tese, não é que os primeiros colocados vão para tais universidades, mas eles podem escolher. Então, assim, do primeiro até o X colocado, normalmente PUC-Rio. Aí, ESP, que é a Escola de Economia da FGV de São Paulo. E assim vai, USP, UNB, que são os melhores mestrados ali. E eu não queria prestar back nem a pau. Eu cheguei a olhar e falei, gente, não, que isso, né? Eu não vou ficar estudando pra essa porcaria. Eu já fiz mestrado, já fiz graduação, chega. Aí eu achei... Eu já tinha até desistido de procurar. Falei, não, é isso aí, vou seguir a vida. E aí, um dia, sem querer, eu fui numa palestra. A minha estagiária me chamou pra ir numa palestra. Ela falou, vamos numa palestra, porque eu gosto muito do Meirelles. Ela falou, o Meirelles vai estar lá. Vamos na palestra dessa faculdade nova aqui, de Brasília. E eu tava em Brasília, eu falei, vamos lá. A gente foi e eles estavam falando do curso do mestrado de economia que eles estavam abrindo. Que ia ter a primeira turma. E aí eu li, adorei, falei, é isso. Deu o clique. Falei, é isso. Se não é agora, é agora. Se não é agora, quando? E aí, decidi fazer esse segundo mestrado, uma loucurinha. Foi um mestrado profissional, então, diferente do acadêmico, né? Eu tinha aula uma vez a cada 2 semanas, mas era bastante aula, sexta e sábado. E aí finalmente eu tive esse ferramental que me faltava quantitativo, né? Aprendi a fazer projeção, tive econometria, coisas que eu nunca tinha tido. Eu sempre tive muito medo de aprender isso, porque eu sabia que eu ia ser muito ruim. Posso já fazer uma observação? Posso já fazer uma observação claro. Que eu acho legal? Assim, acho que em alguns casos você teve mentoria, talvez da sua mãe ou de outras pessoas, e te indicou caminhos, mas o que me parece, você já tinha noção, bem cedo, você já percebeu que... Coisa que muita gente não sabe é que vou fazer faculdade e pronto, eu tenho minha profissão e vou ganhar dinheiro e vou acontecer e vou ter sucesso a partir da formação da faculdade, né? Aquela coisa de pegar o canudo, mostrar pro papai, você não paga mais nada, eu vou pagar. É o começo. E é o começo. E aí aquela história do conceitinho que o pessoal fala de lifelong learner, né? De sempre seguir aprendendo e tudo mais. Então você foi, mesmo não sendo, como você falou, uma pessoa tão ciência exata, talvez mais ciência humana, você foi tentando preencher essas lacunas suas de conhecimento. Então, assim, a prova de que você vai colocando tijolinho a tijolinho e faculdade é um tijolo, né? É isso. Então, assim, a percepção que eu tenho já é que você foi, fundação mesmo, sabe? Sólida, e tem uma outra tijolo, coisa né? Criar que a gente acabou não carta, falando né? aqui, que é assim, ela tem um outro componente que ela estudou e pratica há muitos anos, que é o teatro também. Sim, é verdade. Que com certeza veio agregar nessa parte de comunicação mesmo que você tem hoje. Com certeza.